brincar, é o trabalho da criança nessa fase do desenvolvimento. E as crianças levam muito a sério essa questão do brincar. Porque é através das brincadeiras que ela vai interagir com o outro, ela vai desenvolver questões do imitar, né? O primeiro contato que a criança tem é com a família. Então, desde a barriga da mãe, a criança já está aprendendo. E ao interagir, primeiramente com as pessoas da família, ela vai adquirir bagagens, né, que são significativas para o desenrolar do mais aprendizado. Então, a criança, ela chega na escola já com essa bagagem muito rica. Então, os nossos eixos norteadores são esses, as brincadeiras e as interações. E atrelado a esses eixos norteadores, nós temos os eixos integradores, que são o brincar, que é o educar e cuidar, brincar e interagir. Porque são termos indissociáveis. Não tem como a gente educar uma criança e, ao mesmo tempo, cuidar dela. Para ficar mais claro para vocês, na escola, por exemplo, tem o momento da refeição, né, o refeitório, onde as crianças lancham. Lá, na questão da alimentação, nós estamos desenvolvendo toda a questão de como a criança vai segurar no talher, como pegar no prato, como ela se portar na mesa para realizar a alimentação. Um outro momento, quando as crianças vão fazer a recreação na piscina, né? A criança ali, ela vai interagir com o colega, ela vai ter que aprender a ter um espaço delimitado a ela. Quando ela sai da piscina, as professoras vão orientar as crianças a como se vestir, a cuidar da sua roupa. Então, tudo isso, ao mesmo tempo, nós estamos educando e cuidando. E várias outras situações, né? No momento das brincadeiras. Então, todas as nossas ações, que eu quero que vocês entendam, é que elas são planejadas com intencionalidade. Então, a criança não está ali, ela não vai simplesmente brincar por brincar na piscina. Tá dando para entender? Então, a gente sempre vai estar ali mediando essas situações, assim como a família faz em casa também. Então, a criança, ela aprende através das experiências que ela vai vivenciando. E nós, adultos, ali, vamos mediando toda a situação. Todo esse aprendizado, a aprendizagem e desenvolvimento são apoiados nos direitos de conviver, porque a criança, através das interações que ela tem com o outro, ela aprende a se relacionar e ela vai partilhando situações. Dessa forma, ela vai ampliando o conhecimento que ela tem dela mesma e do outro. Depois vem o brincar. A criança, como eu já disse, né, ela aprende brincando. E brincando, a criança, ela lança mão de variadas formas de expressão. Ela gesticula, ela fala, ela desenha, ela imita, ela brinca com sons, ela canta e diversas outras possibilidades. Por exemplo, em casa, quem nunca brincou de casinha, né? Ao brincar de casinha, a criança vai colocar ali na situação, né, ela vai criar, vai imaginar situações daquilo que ela vivencia em casa. Então, se a gente prestar atenção, muitas vezes a criança vai reproduzir naquele momento ações do pai e da mãe, do irmão. Até a forma como a gente fala, a criança vai representar com seus brinquedos. É só a gente ficar atento a isso, que às vezes a gente pega, nossa, ela falou igualzinho a mim, já aconteceu isso comigo, né? Alguma expressão assim que eu faço, nossa, ela reproduziu igualzinho a mim. Então, assim, a gente não percebe no dia a dia essas situações, mas é isso que acontece. Quando fala em participar, as crianças, elas vão, a partir, né, do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai escolhendo as brincadeiras, ela vai expressando opiniões sobre aquela brincadeira, ela vai colocando o seu ponto de vista, ela vai adquirindo a autonomia, se ela quer ou não brincar, ou como que ela gostaria de realizar a brincadeira. Depois vem explorar. A criança, ela explora através dos movimentos, né, de todo o movimento. O trabalho corporal é muito grande na educação infantil.
porque ela vai expressando as suas emoções, os seus sentimentos e fazendo diversas descobertas. Expressar, é o que eu acabei de falar, né, por meio das diferentes linguagens, expressando todas essas ações. E conhecer-se, ela constrói sua identidade pessoal, uma imagem, fazendo com que ela elabore uma imagem positiva dela, né, de si mesma e de quem está ao seu redor. Pode passar, Virginia. A educação infantil, ela não trabalha com conteúdo, né, como nas séries futuras, aí, nos ciclos futuros. Nosso trabalho é permeado pelos campos de experiências, que está aí o eu, o outro e o nós, que a criança vai descobrindo a si mesma e o grupo da qual ela faz parte. Então, ela passa a perceber o outro. A criança, antes de entrar na escola, ela tem contato, basicamente, com as pessoas da família dela, né? Então, um espaço limitado. Quando ela vai para a escola, ela passa a ter contato com um espaço maior, né? Então, vão ter outras pessoas envolvidas no processo do seu desenvolvimento. Depois vem o corpo, gestos e movimentos. É um trabalho de desenvolvimento corporal mesmo, quando a criança, ao se expressar, ela faz uso de gestos e movimentos. Então, trabalha todo o corpo. Traços, sons, cores e formas. A criança passa a tomar conhecimento aí, quando o trabalho é desenvolvido na escola, que ela vai conhecer as manifestações culturais, artísticas, primeiramente ali do ambiente que ela está se relacionando, e depois ela vai ampliando esse conhecimento, né? Primeiro do bairro, da cidade, e assim sucessivamente. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse daí é uma ferramenta muito importante que nós temos para desenvolver, é que a criança passa a ter a capacidade de participar de experiências de falar e ouvir. E a ferramenta valiosa que a gente tem é a contação de histórias, né? Que a Giane vai falar um pouquinho depois. É uma ferramenta muito poderosa, porque é através do ouvir a história que ela vai desenvolver imaginação, memória e por aí vai. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aí nós vamos desenvolver a capacidade da criança de experimentar o mundo ao seu redor enquanto ela investiga, descobre e interage. Nós da educação infantil, toda quarta-feira, a escola até nesse momento de pandemia está fechada para atendimento ao público, porque é o momento que a gente usa na escola para elaborar esse planejamento com intencionalidade. Então, toda atividade realizada pela criança foi pensada antes com um objetivo a ser atingido. Então, não é um fazer por fazer, um brincar por brincar, tá bom? E o que eu queria colocar aqui para vocês também é que o objetivo da educação infantil não é a alfabetização, e sim inserir as crianças nesse universo letrado. E o que eu quero dizer com essa minha fala? A gente não vai trabalhar letra, não vai trabalhar número? Vai sim, gente, mas é que de uma forma lúdica, prazerosa para a criança. Nós não vamos ficar com uma atividade sistematizada da criança fazer o traçado da letra não sei quantas vezes, fazer o traçado do número, não é isso. Um exemplo que vai explorar todos esses campos de experiências. A professora na sala, ao trabalhar uma música, por exemplo, que fala vamos supor aqui da borboleta, ela vai explorar todas aquelas questões ali do eu, do outro, do corpo. Como é a borboleta? Borboleta começa com qual letra, né? Mas ela não vai fazer um estudo sistematizado do B. Ela vai trabalhar a palavra toda, né? Vamos ouvir o sonzinho, borboleta. Então, é assim, o trabalho é feito de forma bem lúdica e prazerosa, porque assim a gente consegue que a criança aprenda significativamente. Tem criança que tem dificuldade de fazer o traçado da letra,
por exemplo, para fazer o S, que é uma letra que a criança tem mesmo dificuldade. Como que a professora, os pais podem fazer em casa? Ao invés de dar uma folha para a criança e fazer a criança fazer inúmeras vezes a letra S, vai ser significativo para a criança? Não. Como que a gente pode fazer? Pega a caixa de areia que a gente pediu, né, no material, a criança trabalhando ali a letrinha S, vai ser prazeroso para ela, porque ela vai estar desenvolvendo a coordenação motor, a pinça, né, a pega da criança. Então, não adianta a criança logo chegar de cara na educação infantil, você entregar o lápis para a criança e pedir para ela escrever. Porque ela tem que desenvolver todas essas habilidades anteriormente para depois ela passar para o processo propriamente dito da escrita, da leitura e da escrita. Eu até tirei uma frase aqui da Magda Soares, olha o que ela fala. Embora a educação infantil não tenha como função alfabetizar a criança, ela deve garantir, pelo menos, que a criança descubra o princípio alfabético. O que é isso? Que ela compreenda que a escrita representa os sons da fala e não o objeto ou ser a que se refere. Então, a criança, a gente trabalha na escola, a consciência fonológica, né? Mas não de forma isolada. A criança, ela tem que entender que ao falar o A, ela tem que ouvir A, como eu abro a boca para falar A, entendeu? E assim as demais letras. É na educação infantil, né, que as crianças, nessa fase que ocorre o maior desenvolvimento cerebral. Então, é a fase mais significativa para a criança. Ela está construindo a base dela, a base futura escolar, né, que ela vai desenvolver, vai adquirir conhecimentos daqui para frente. Se ela não construir essa base sólida, com certeza ela não vai ter um bom desenvolvimento escolar no futuro, né? É como o alicerce da nossa casa, a gente não precisa de um alicerce forte, seguro? Assim é o nosso trabalho na educação infantil. Se ela ter essa base sólida, ela com certeza terá um sucesso escolar futuro. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Pode passar, Virginia. Aí os projetos desenvolvidos, né? A gente tem outros, né? Mas nesse trabalho remoto, a gente vai dar ênfase em dois, que é a contação de história, que é uma atividade dotada de significados, pois ao ouvir histórias, a criança amplia seus conhecimentos, desenvolvendo sua oralidade e seu vocabulário, articulando novas palavras, aprendem a reconhecer, identificar suas emoções e muitas outras coisas. Você vai falar agora, Jeane? Não sei, você fala e eu obedeço. Pode falar então, aí depois a gente prossegue. Tá bom. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao C4, essa escola tão bendita. E a contação de histórias, o projeto de leitura desenvolvido pela nossa escola, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande por ele. E é importante vocês saberem, terem conhecimento de que todo o nosso trabalho, ele é embasado no Currículo em Movimento do Distrito Federal, que é um documento feito por especialistas que compreendem, que pesquisam, que buscam todo esse universo da educação infantil, disso tudo que a Juliana falou até agora. Então, o nosso trabalho, ele tem um embasamento. Quando escolhemos uma história para ser contada, essa escolha ela é feita no grupo, né? Se eu ou se outra professora pensou numa história, a gente lança no momento da reunião pedagógica e juntos a gente decide se essa história é coerente ou não. Por quê? Porque ela faz parte de um todo. Ela está inserida em todos esses contextos e importâncias que a Juliana falou até então. Então, é importante vocês compreenderem que uma história não é uma historinha
no sentido pejorativo, né? Ah, é só uma historinha? É só para preencher um tempo? Não, está longe de ser isso, né? E o mundo das histórias, da contação de histórias, dentro da escola, a gente conta a história, como eu disse agora, não para passar o tempo, mas muito pelo contrário, para rechear esse tempo. Para rechear esse tempo de alegria, de tristeza, por que não? Porque, né, temos sentimentos de alegria, de tristeza, de dúvida, de medo. Por quê? Como nos diz a psicanálise, quando a criança escuta uma história, ela entra em contato com alguns sentimentos. E é através daquele sentimento que ela sentiu naquele momento que ela pode vir a resolver alguma angústia que ela esteja vivenciando. Então, pode ser, por exemplo, que aconteceu algo na família, que ela está triste, que ela não conseguiu compreender. No momento que ela ouve a história, que ela entra em contato com esse sentimento, né? Pode ser que, e aí todo esse entendimento, esse emocional, né, vai sendo elucidado. É uma possibilidade, né? Mas também a criança, quando escuta histórias, ela também amplia o seu repertório, como a Juliana estava falando agora há pouco, da questão cultural. Ela amplia o seu repertório, compreendendo a sua própria cultura, né? Sabendo que temos, por exemplo, com relação ao folclore, as nossas crenças, as nossas adivinhas, enfim, o nosso folclore local, o folclore daqui de Brasília, ele tem uma construção, né? Foi feito e pensado e sentido pelas pessoas daqui. As pessoas do Sul já tem um outro entendimento. Às vezes a narrativa é a mesma, mas lá foi acrescido de uma outra pitada. Não só o repertório desse cultural local é ampliado, como também de outras culturas, quando a criança entra em contato com um conto africano, com um conto egípcio, com um conto irlandês. Então, essa ampliação, ela vai se dando no gradativo. A criança descobre, é muito interessante, porque os pequenos, eles têm um prazer na repetição da sonoridade, porque eles estão se apropriando de um novo repertório, de uma palavra que eles não tinham escutado até então. Então, o universo das histórias, ele é amplo e diverso. E na nossa escola a gente tem todo esse cuidado. Tem o projeto em que, no presencial, né, a criança ouve, leva a história para casa, depois ela volta, ela conta para os amigos. Esse projeto é lindo, ele existe há muitos anos e aliado a esse projeto, as crianças no presencial também, eles frequentam a Barbosinha, que é uma sala exatamente pensada e feita para as crianças na Biblioteca Rui Barbosa. Então, uma vez na semana, né, a turma se dirige até essa sala e ouve histórias. Então, assim, é um projeto riquíssimo, né? Só para vocês terem ideia, não sei se aqui a maioria conhece, ou já ouviu falar da plenarinha, mas existe um catálogo, né, da plenaria, que são ações pensadas e realizadas para a educação infantil. No ano de 2019, a nossa escola foi contemplada, né? Então, tem esse catálogo, aqui dentro do catálogo tem uma foto, uma matéria sobre a nossa escola. Por quê? Porque a direção geral da educação infantil soube do nosso projeto, foi até a escola, conversou com toda a equipe e resolveram, né, colocar aqui nesse catálogo. Então, eu acho que é isso, Ju. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, ou se mais alguém quiser falar.
Eu acho que é isso. Isso mesmo. Não, peraí, só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Assim, é porque eu fiquei pensando em enxugar muito a minha fala, para não ficar muito extensa. Mas, dentro de toda essa importância das histórias, é importante, pais, que vocês saibam que um dos momentos mais valiosos que podemos ter com os nossos filhos é no momento da história. Então, quando uma história for para casa, dentro do possível, eu também sou mãe, eu sei que dos nossos diversos desafios, mas ouça a história junto com o seu filho, saboreie a história junto com o seu filho. E se tiver oportunidade, mais do que isso, conte histórias para o seu filho. É um momento afetivo valioso, que vai para toda a vida. Olha, eu tenho uma filha de 27 anos que até hoje ela escutou histórias desde o ventre, mas até hoje ela ama uma história infantil e sempre que a gente se reúne em família e tal, ela pede para ser contada. Então, valorizem esse momento. É só vocês pensarem assim, né? Terem uma memória de como eram as histórias da infância de vocês. Quem foi o seu contador de histórias? Se foi a sua avó, se foi o seu pai, a sua mãe, a sua tia, enfim. No meu caso, foi a minha avó. Ela só sabia assinar o nome dela, mas foi a grande contadora de histórias da minha vida. Então, valorizem esse momento, né? Esse momento afetivo, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, um momento que a gente precisa de tanta delicadeza, né? Desse olhar compassivo. Então, esse aconchego do momento das histórias, ele é fundamental. Tá? Na escola, quando nós fazemos as nossas rodinhas, a gente tem esse momento de elo, né? Eu me sinto bem galinha com os meus pintinhos assim ao lado. Então, valorizem esse momento. E a gente está aqui. O que vocês precisarem, eu acho que é isso, né, Ju? Acho que falei tudo, né? Isso, aqui até uma mãe colocou aqui, todos temos memórias afetivas sobre a contação de história. E é verdade, né? A gente lembra até hoje, um outro pai colocou, verdade, eu ouvi a história na infância e até hoje adoro. Então, o que a gente percebe? Que hoje os pais, né, as famílias, de forma geral, estão deixando de contar história para as crianças. Então, a gente tem que resgatar essa ação, porque é muito importante para a aprendizagem futura da criança. E olha o exemplo que a gente vai estar passando para eles. Né? Antes de entrar a pandemia, eu enviei uma pesquisa para os pais e perguntei sobre o hábito de leitura nas famílias. Gente, foi praticamente assim, 50% fazia leitura em casa, 50% não fazia. Então, vamos rever essa ação, né, de estar lendo para os nossos pequenos, porque é muito rico, muito significativo. Pode passar, Virginia. O outro projeto desenvolvido pela escola, né, que a professora Lília fica à frente, é a psicomotricidade. O que é a psicomotricidade? É a ciência que estuda o desenvolvimento humano nos seguintes aspectos. Olha para vocês verem, eu separei a palavra por pedaços, para ficar melhor o entendimento. Então, psi diz respeito ao quê? Ao aspecto emocional. Então, ali vão ser desenvolvidas habilidades na criança, né, através da brincadeira, da criança conseguir controlar, né, os seus sentimentos e as suas emoções. Vai ter momentos que ela vai ser frustrada, mas ela vai desenvolver de tal forma que ela saiba superar essa situação. O COR, que se refere à parte cognitiva, ou seja, a aprendizagem que a criança está recebendo, como que ela vai estar processando essa informação. Então, tem todo o desenvolvimento neurológico. O motric, que diz respeito ao movimento humano. Nós, seres humanos, somos os únicos seres com capacidade de falar, de raciocinar, né, de desenvolver aqui a parte orofacial e muitos outros movimentos que só o ser humano é possível de fazer, diferente dos animais.
Então, desenvolve todo esse movimento humano. E idade, que quer dizer o quê? A psicomotricidade não é desenvolvida só na infância, não. Ela é desenvolvida no decorrer de toda a nossa vida, né? As etapas da vida do ser humano. Ou seja, tem habilidades específicas na infância, na fase adulta e na melhor idade. Então, assim, a gente sempre está praticando psicomotricidade. Aí, como fazer isso, a professora Lília vai explicar um pouquinho. Com você, Lília. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente ter essa oportunidade de estar junto para estar colocando aqui os projetos da escola. Como a Ju falou, esse projetinho, na verdade, ele já acontecia dentro da sala de aula com as professoras. Elas mesmas pensavam numa atividade para ser desenvolvida, né, durante ali a semana, e aí em 2019 eu cheguei na escola e me deram essa responsabilidade de cuidar, né, mais afinco aí desse projeto, né, tá pensando, estudando mais sobre os movimentos, sobre essas atividades que a gente faz com as crianças. E aí a gente proporciona para elas brincadeiras que vão, né, trabalhar esses movimentos, essa consciência do corpo. E essas brincadeiras, qualquer brincadeira, gente, que a gente tem que pensar, ela faz parte da saúde da criança. A criança que não brinca é uma criança que não desenvolve, uma criança que não socializa, é uma criança que tem dificuldades emocionais, né? Dificuldade de aprendizagem, e a brincadeira, eu coloquei esse slide aí para vocês, porque fala sobre a serotonina, né, ela é liberada no cérebro quando a gente brinca, né, trazendo humor, né, ela equilibra as emoções da gente, traz felicidade. Então, uma criança feliz é uma criança que brinca. Só que a brincadeira, ela não proporciona só felicidade, né? Ela proporciona uma série de coisas que a gente explora dentro da psicomotricidade. Então, uma delas, autoconfiança. Uma criança que brinca, ela é mais confiante em si mesma. Uma criança que brinca, ela é mais resiliente, ela suporta mais as dificuldades. Por exemplo, quando ela está jogando, se ela perde, né? Ela vai aprender que aquele momento é importante também perder, não é sempre importante só ganhar. Então, ela aprende a ser mais paciente, mais perseverante, ela socializa mais, ela adquire empatia de se colocar no lugar do coleguinha, do outro, né? Ela aprende a socializar, a dividir o brinquedo, a dividir ideias de brincadeiras. Então, tudo isso é trabalhado dentro da psicomotricidade. E a gente também trabalha outras habilidades, né? Por exemplo, esquema corporal. O que é isso? É a criança ter noção do corpo dela. A gente pensa que a criança já nasce com essa noção, né? Que a gente vai ficando adulta, a gente vai esquecendo. Quando a gente era pequeno, que a gente ia descobrindo movimentos. Então, a criança, ela não tem por completo ainda essa noção de corpo, como nós temos. E a gente também não tem por completo ainda. A gente tem mais que a criança. Mas ela precisa ter essa noção do corpo dela, conscientização do corpo. O tônus muscular, o que é isso? A gente trabalha muito questão de equilíbrio da criança. Equilíbrio, postura, orientação temporal, espaço temporal. O que é isso? É você proporcionar ali naquela atividade algo que ela tenha noção do espaço dela, do ambiente, para que ela possa se movimentar num período de tempo da forma correta. E isso, se a gente for observar desde lá a criança bebezinha até chegar na fase da educação infantil, a gente vai observando, ela aos poucos vai adquirindo essa orientação de espaço e de tempo, né? Nós trabalhamos também coordenação motora grossa, coordenação motora fina. O que é essa coordenação motora grossa, né? São os movimentos mais amplos, mais complexos. Então, quando você proporciona uma brincadeira que a criança vai lançar a bola, né?
para ela aquilo ali já é uma atividade mais complexa. Ela pegar a bola e lançar no cesto, pegar a bola e jogar, mirar num determinado lugar. Isso é um movimento mais complexo para ela e que a gente vai observar que isso vai ajudar na aprendizagem da criança, né? Por exemplo, a criança que, quando a gente lança essa bola, a gente às vezes não tem noção que isso vai ajudar lá na frente, quando ela estiver fazendo uma atividade, por exemplo, de escrever em cima da linha, né? Às vezes, não sei se vocês têm filhos mais velhos, né? Já observaram que tem aquela fase que a criança está alfabetizando, que ela, por exemplo, vai fazer a letra L. Ela passa do espaço e vai lá em cima e não respeita a linha, aquele espaço que tem no caderno. Né? Por quê? Porque ela ainda está precisando compreender mais a questão de espaço, de atenção mesmo, de concentração. Então, quando você fala, joga a bola no cesto, ali você já está trabalhando nela essa questão de espaço, de limite. Onde é que eu vou lançar? São movimentos mais complexos que vão ajudar lá na frente. Coordenação motora fina, né? Por exemplo, a coordenação motora fina trabalha movimentos mais refinados, detalhados, pequenos. Quando você pede para a criança enrolar uma bolinha de papel, quando você pede para ela pegar um pegador, que ela faz esse movimento de pinça, são movimentos mais detalhados, refinados, que também vão ajudar no processo de escrita, né, no processo de alfabetização dela, que às vezes a gente não percebe muito quando o professor proporciona, e às vezes a gente cai naquele erro de dizer assim, poxa, meu filho só brinca na educação infantil, mas que bom que ele está brincando, que essa brincadeira, ela tem um objetivo. Eu pedi para a Virgínia colocar aí uns vídeos. Virgínia, pode colocar o primeiro lá que eu te falei, por favor? Ó, isso aí é uma atividade, não vai sair som, porque a gente não conseguiu colocar o som, mas eu vou falando para vocês. Foi uma atividade que foi feita ano passado, que a gente estava falando sobre a importância do meio ambiente, de cuidar e tal. Foi uma atividade que eles iam colocar, amassar o papelzinho, que é uma atividade de coordenação motora fina, quando você amassa o papel, e eles iam jogar na água. E depois eu trabalho toda essa parte, né, da conscientização, da limpeza dos rios, dos lagos e tal, e aí a criança vai pegar com o pegador, retirar o papelzinho amassado de dentro da água. Quando ele faz esse movimento aqui, a gente chama de movimento da pinça, a gente está trabalhando essa flexibilidade nos dedos. Então, quando a criança não trabalhada, né, da forma correta, quando ela chega lá na alfabetização, que ela vai segurar um lápis para ela começar a escrever, quando ela começar a fazer a primeira letra do nome, ela tem essa dificuldade de sustentar, quando ela vai desenhar, pintar, ela tem essa dificuldade, é porque talvez não tenha sido muito explorado esse movimento de pinça. Então, toda brincadeira que a gente proporcionar para a criança na psicomotricidade, tem um objetivo. Passa aí o segundo vídeo, por favor, Virgínia. Da tampinha. Dentro da psicomotricidade, a gente trabalha muito ritmo também, questão de atenção, concentração. Nessa brincadeira aí, a criança, ela tem um código. Quando é copo, é de um jeito, quando a tampinha é vazia, é de outro. Aí eu usei a laranja, né? Quando é laranja, é outro movimento, é palma, 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 aí faz o movimento do vazio, coloca o copo já é outro movimento, e ali a criança tem que ficar atenta, aprender o código, se concentrar e fazer da forma correta. Quando ela faz esse tipo de atividade, é como a Ju falou, a educação infantil, ela é um alicerce, né? Então, você está trabalhando as bases. Às vezes, o seu filho chega lá no 4º, 5º ano e você reclama a professora reclama, ou você reclama que o menino está com dificuldade de interpretação de texto. O menino não consegue concentrar num texto, não consegue prestar atenção no que a professora está falando. Por quê? Porque ainda não amadureceu na parte de atenção e concentração.
E a gente está fazendo esse tipo de atividade para ajudar seu filho lá na frente. Então, quando ele para e olha, opa, mudou o código, agora é copo, agora é laranja, agora é só tampa vazia, eu tenho que mudar o meu movimento. Isso aí a gente está trabalhando toda a parte neurológica dele, ele aprender a fixar o olhar, ficar atento e se concentrar naquele movimento. Isso, gente, não é da noite para o dia, né? A gente faz, repete, faz de novo. Então, uma coisa que eu queria, se pudesse eu falava aqui até a reunião acabar, porque é muita coisa que a gente trabalha dentro da psicomotricidade, né? Que às vezes, a pessoa que às vezes está de fora não tem nem noção. Uma coisa que eu queria combinar com vocês é como a gente vai realizar essas atividades aí de psicomotricidade, né? No presencial, a gente fazia uma vez por semana, eu preparava a atividade, a brincadeira, ou então um circuito, e aí eu chamava uma turma por vez, né? Essa turma vinha, eu explicava como era para ser realizado, ela tinha um tempo para realizar, todas as crianças faziam, e aí ali a gente ia observando, fulaninho deu conta, fulaninho não deu, numa próxima atividade eu tenho que repetir para fulaninho fazer, entendeu? E aí ali a professora já observando também, né, algumas coisas a professora até leva para o relatório, olha, ele dá conta de fazer isso, ele ainda não dá, né, nós vamos trabalhar mais ao movimento e tal. Só que agora em casa, né, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, essa atividade não é só, como foi dito aqui, uma mera brincadeira. Só o fato de brincar já é muito bom, mas ela tem objetivos maiores. Então, a gente precisa que vocês escolham aquele momento que você está mais descansado, né? Porque, assim, às vezes chegou do trabalho, está cansado, está agitado, não tem paciência de fazer, e aí a criança fazer uma atividade dessa, só por fazer, só para registrar, né, e mandar para o professor, não é legal. É preciso ser um momento de tranquilidade, de paz, você poder fazer junto com seu filho, né? A forma que eu fazia lá na escola, né, que eu explico o movimento no vídeo, mas eu não vou estar com seu filho no momento que ele for fazer. Então, é preciso que um adulto ou uma criança mais velha, um adolescente, possa fazer junto com ele, mostrar como deve ser feito, e ali deixar a criança curtir aquela brincadeira, né? Ela faz, não deu conta? Repete. Não foi legal hoje? Vamos fazer amanhã? Quem sabe amanhã você dá conta, né? E aí ele faz novamente, ele repete novamente. Poxa, ele gostou muito. Eu achei muito legal no dia da formatura das crianças no final do ano passado, que alguns pais vieram conversar comigo, né? E aí eles disseram, olha, aquela brincadeira do escravos de Jó, que a gente fez um escravos de Jó com corpo, né? E aí eles falaram, alguns deles, né, falaram, poxa, foi tão legal, que até hoje a gente está repetindo em casa, né? E isso é legal. Aprendeu a brincadeira, foi uma brincadeira que trouxe alegria para a criança, para a família, porque ali os pais participaram, fizeram escravos de Jó, brincando, pulando, e ali eles foram levando isso para a vida deles, os filhos foram repetindo, os pais foram repetindo. E aí é como a Jeane falou sobre a história, né? Curtam esses momentos, né? Eu tenho 3 adolescentes, né? Já passaram um pouco dessa fase, apesar que algumas brincadeiras a gente ainda fazem, mas são momentos que passam muito rápido. Daqui a pouco eles cresceram, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, nós não estaremos mais numa pandemia, talvez você não tenha mais tempo de fazer esse tipo de atividade com seu filho em casa. Então, assim, aproveite, curta aquele momento da brincadeira com ele, para ele sentir que é prazeroso, né? Porque se você chama o seu filho e fala, ó, você tem que fazer assim, assim, e ele não está no clima, às vezes está com sono, está cansado, você não está no clima, aí faz só para poder registrar que fez, aquilo ali deixa de ser prazeroso, né? E aí ele começa a queimar as etapas. Aquele momento que era para ele aprender, vira um momento ruim, né? Então, assim, deixar ele curtir, aproveitar, brincar, tá certo? Era esse recado que eu queria deixar a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como assim, eu não tenho um contato diretamente com os pais, é a professora da turma que tem,
né? Eu acho que tanto eu como Jeane, né, Jane, qualquer dificuldade, qualquer pergunta que vocês tiverem em relação aos projetos, perguntem para a professora da turma, que elas repassam para a gente faz, né, esse elo aí, tá bom? Era só isso, falei pra caramba, né, Ju? Obrigada. Eu já estava quase dando sinal para você. Mas porque é muita coisa. É muita coisa, gente, então é pouco espaço, né, que a gente tem. Mas então, gente, só para finalizar aqui a minha fala, essa questão das brincadeiras é fundamental. A gente observa quando a Lília vai realizar essas atividades aí com as crianças na escola, que atividades simples, tem crianças que não conseguem fazer, pular corda, passar embaixo de determinado obstáculo, porque hoje a gente está na era da tecnologia, né, então é tudo tablet, computador, então vamos voltar um pouquinho e prestar atenção nessa questão, né, que é muito importante. Pode passar, Virginia, eu acho que depois disso... Ah, tá. Então, gente, eu finalizo minha fala por aqui, agora a Letícia vai falar. Então, só para a gente ter em mente que a essência da educação infantil é sempre atividades prazerosas para a criança e com significado. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem entrar em contato. Sua vez agora, Letícia. Olá, agradeço aí a fala da Ju, da tia Jeane, da tia Lília, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre acolhimento. Quando a gente pega o significado da palavra acolher, acolher significa abrigar, agasalhar, hospedar. É isso que a gente tenta fazer com as nossas crianças na educação infantil. Porque as nossas crianças, elas necessitam ser ouvidas, elas querem sim falar, elas querem sim questionar, e elas querem respostas concretas. Como assim? Quando a criança pergunta algo para a professora, ou mesmo para a própria família, a família tem que sentar com a criança, olhar no olho, conversar, explicar, porque aquele momento ali, você vai conseguir que a sua criança tenha em mente o quê? Meu pai está me ouvindo, minha mãe está me ouvindo, minha professora está me ouvindo. Eu sei que alguns momentos é difíceis. Eu também tenho um filho de 5 anos, né? E às vezes eles nos pegam assim em momentos, você está fazendo um almoço, ou você está limpando uma casa, mas mesmo assim, larga o que você está fazendo, 5 minutinhos, e dê uma atenção especial para o seu filho. Vocês vão ver como eles vão se sentir bem. A gente também gosta de ser acolhido. Imagine a nossa criança, tá bom? Então, vamos ouvir a nossa criança, vamos perguntar como ela está se sentindo. Toda atividade que você fizer com seu filho, com sua filha, igual a tia Lília colocou muito bem, tente fazer calmo, tranquilo, naquele momento que você está conseguindo transmitir uma paz, que você está conseguindo transmitir ali serenidade. Não no momento que você está agoniada, com pressa, atrasada, porque não vai ficar uma atividade, vamos se dizer, de uma forma, a atividade não vai ficar de uma forma concretizada da forma que a gente gostaria. O objetivo da atividade, ele vai ser modificado. Pelo quê? Pelas interferências dos meios externos, que a gente sempre tem, tá bom? Então, vamos tentar organizar o nosso tempo, né? Delimitar o seu tempo. Se você trabalha o dia todo, infelizmente, você tem a noite para fazer a atividade com o seu filho. Mas chegue, tome um banho, relaxe, jante, lanche, organize o ambiente com a criança que ela vai fazer a atividade, numa mesinha, de preferência. A gente pede muito para a criança ter um local fixo para fazer aquela atividade, tá bom? Para ela sentir dona daquele espaço.
nós que trabalhamos fora, que trabalhamos em escritório, né, no caso da direção, a gente não tem uma mesa, aquela mesa dá sinal de pertencimento, esse espaço aqui é meu. Não que seja seu no fato de você comandar tudo, mas no fato de você se sentir, né, dentro daquele espaço, de você falar, não, eu estou dentro desse espaço, esse espaço me pertence e eu pertenço a esse espaço. A gente precisa dessa noção de pertencimento, tá bom? E as crianças muito mais que a gente. A gente às vezes pensa que não, mas desde cedo elas sabem, tá bom? Outra, não vamos desconsiderar que esse momento de pandemia, né, nós adultos estamos sendo privados do meio externo, e as crianças também. E podem acreditar, elas sentem muito mais falta do que a gente. As atividades lá da escola, né, o momento que as crianças iam para o parquinho, o momento que elas iam para a biblioteca para receber uma contação de história, o momento que elas iriam realizar um circuito, são momentos que a criança interage o tempo todo com os coleguinhas. E as crianças não estão tendo esse momento. Então, vamos observar, né, que elas estão num momento também bem delicado, como nós, adultos. Só que nós já temos um pré-conhecimento, né, ou pelo menos deveríamos ter, e a gente consegue nos equilibrarmos melhor, emocionalmente, tá bom? Então, vamos ter essa paciência, essa cautela, tá bom? Todas as necessidades motoras, gente, quando a gente coloca aqui, necessidades motoras diferentes, não é só a criança fazer atividade com as mãos, não é só a criança fazer atividades com os pés, não é só a criança fazer atividade com o corpo, né? É tudo, é todo o conjunto, tá? A gente precisa de uma integração, tá? Entre cabeça, né? Membros, né? Então, vamos dar essa ênfase às atividades que são propostas pela nossa escola. Se você, de repente, né, eu estou achando essa atividade aqui muito boba. Eu já escutei isso de alguns pais. Nossa, essa atividade é muito boba, muito simples. Qual é o objetivo dessa atividade? Nos pergunte. Procure a direção da escola. A Ju colocou aí o WhatsApp, eu também digitei o WhatsApp. Por que vocês estão pedindo essa atividade para o meu filho desenvolver? Qual é o objetivo dessa atividade? Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Nós somos parceiros de vocês. O objetivo da gente é o quê? É que a criança, a nossa criança, se desenvolva da melhor forma possível. Tá bom? Virgínia, por favor, o outro. Acolher os pais. Como é bom acolher e ser acolhido, né? Pois é, a gente tem que compreender também, e a gente tem tentado, pode ter certeza, que esse momento não é fácil para vocês, que alguns pais, algumas mães, né, algumas famílias, têm dificuldade, sim, né, de ensinar a criança, mas vamos e convenhamos, também você tem aprendido. Eu tenho certeza que os pais dos nossos alunos do segundo período aprenderam muito ano passado, né? Então, assim, está sendo um desafio para todos nós, né? Para a escola, está sendo um desafio para as famílias e também está sendo um desafio para a nossa criança. Vamos unir forças para a gente conseguir, né, que os nossos pequenos se sintam, né, acolhidos, se sintam integrados e se sintam ouvidos, tá bom? Serem ouvidos e acolhidos pela escola. Alguns que estão aqui me conhecem, eu gosto muito, muito mesmo de escutar, e não vou mentir não, também gosto de falar, mas eu tenho aprendido a escutar mais do que falar. A escola está, né, à disposição de vocês. É claro que devido à pandemia a gente tem algumas limitações, né? Infelizmente eu não posso estar recebendo um grupo grande lá na escola,
Primeiro, porque eu me amo. Segundo, porque eu amo vocês também. Então, eu preciso conversar com a direção sobre isso aqui. Entre em contato com a gente marca um horário, a gente atende vocês, a gente explica, tá bom? O único dia, assim, que eu peço até desculpas, que eu até divulguei no Telegram, se tornou inviável de estar recebendo os pais, na quarta-feira. Por quê, gente? Nós estamos lá na escola, mas o ano passado, né, serviu de lição. A gente está planejando com os professores. Aí chega um pai que quer conversar com a gente perde o foco, tanto no planejamento, que a gente estava participando com a equipe, como na conversa com o pai. Como assim? A gente não faz nenhuma coisa, nem outra da melhor forma. Então, assim, as quartas-feiras é o único dia que não tem atendimento ao público na nossa escola, tá? Estamos lá, mas, infelizmente, pedimos a compreensão de vocês para perceber que a gente também precisa nos organizar, né? Porque a gente planeja as atividades de manhã e depois a gente tem que organizar, às vezes precisa de gravar algum vídeo. Quem está na plataforma percebeu que essa semana teve vários vídeos que a gente gravou, tudo demanda tempo. Eu não sou muito boa na tecnologia, né? Então, eu tenho aprendido muito, essa pandemia tem me ensinado muito. No começo da reunião, eu estava aqui desesperada, porque a internet aqui de casa estava dando problema. Eu já estava com a chave da escola aqui, já ia descer para a escola. Meu marido, calma, vamos desligar, vamos ligar de novo, né? Então, são coisas assim que a gente tem presenciado, né? Peço a compreensão de todos vocês, mas a gente tem tentado acertar muito mais do que errar, tá bom? O que seu filho precisa aprender? O seu filho precisa aprender, gente, um pouquinho de tudo. A gente sabe que a nossa vida, né, ela é um conjunto, né? Ser bom em matemática, ser bom em português, o que é ser bom, né? Essa palavra ser bom, ela até me constrange, né? Porque o que é ser bom para mim, de repente, não é ser bom para você. Então, o que a gente quer do seu filho hoje? A gente quer que o seu filho tenha um desenvolvimento, né? Primeiro, lógico, né? Psicomotor, a gente quer que o seu filho tenha um desenvolvimento de tempo e espaço, né? A gente não vai exigir do seu filho que não está dentro da faixa etária dele. E também não vamos deixar de fazer o que o currículo, como a tia Jeane citou, né, nos ampara. Então, nós estamos trabalhando em cima do currículo da educação infantil, tá bom? Qual é a chave de todo o processo? Na minha opinião, a chave de todo o processo é essa integração, essa união, essa parceria, família e escola. O seu filho, hoje, você participando dessa reunião, em pleno sábado, 9 horas da manhã, todos os pais que estão aqui, para mim, já estão mostrando que são parceiros da escola. Porque a gente sabe, sim, que você trabalha durante a semana, que você tem os seus afazeres, mas você está tirando um tempo para dar valor ao desenvolvimento do seu filho. Tá? Então, desde já, eu já agradeço a todos que estão aqui, né, nos escutando, aprendendo, tá bom? E, claro, né, por que não questionar? No final, a gente abre o espaço aí para vocês estarem enviando as dúvidas, porque o nosso tempinho já está bem, tá? Curtinho. Ter comunicação clara e objetiva, é o que eu falei com vocês. Não tenham medo de explicar para os seus filhos. É melhor você explicar do que o outro lá fora explicar, ou do que o mundo explicar. Às vezes o seu filho faz uma pergunta que você acha que está fora da faixa etária dele. Mas, infelizmente, o mundo hoje, né, tem mostrado algumas coisas que nós víamos um pouquinho mais velhos, né? Então, é melhor você, né, pensar, pedir a sabedoria para o Senhor, para você explicar para o seu filho, tá? Seja você, pai, mãe, seja amigo, seja parceiro, seja
cúmplice do seu filho. Tá bom? O outro, Virgínia. Por favor, acolher nossos colegas. Hoje nós estamos aqui, né? Os nossos colegas também estão dedicando um tempinho, né? Do seu sábado, do seu sabadão, né? Para estar aqui participando deste momento com a gente. Então, nós temos aqui tia Janaína, que é do primeiro período A, nós temos a tia Ceissa, primeiro período B, tia Fran, primeiro período C, tia Camila, primeiro período D, tá? Nós temos segundo período A, tia Cida, segundo período B, tia Janete. Tia Janete estava de licença aí, mas já voltou sexta-feira, tá? Ela perdeu a mamãe, mas graças a Deus já voltou, né? E está aí conosco. Segundo período C, nós temos a tia Thaísa, e segundo período D, a tia Betânia. Essas são as professoras regentes, as professoras que estão em sala de aula. Nós temos a tia Jeane à frente do projeto de contação de histórias, tia Lília, com de psicomotricidade, tia Ju, nossa orientadora educacional, que ajuda a direção de montão, vocês entenderam o tanto. Tia Virgínia, né, que é uma coordenadora, mega coordenadora, essas coisas chiques aqui que vocês estão vendo, é tia Ju e tia Virgínia, tá bom? Essas produções aí, esses slides, essas coisas aí maravilhosas. Eu que estou na direção, né, meu nome é Letícia, e a nossa vice-diretora Carol, ela entrou de férias na quarta-feira, então por isso que ela não está participando, tá bom? Aí temos o Disseu, que fica lá na secretaria, alguns de vocês já conhecem, né? Temos os colegas de portaria, só que no momento uma aposentou, que é a dona Patinha, que ficava geralmente só pela manhã, e os 2 da tarde são do grupo de risco, né? Dona Conceição e seu Vladimir, então por isso estão afastados. Temos a tia Cris da merenda, que está caminhando por uma restrição, né? Foi até agora, dia 11 de março, lá na Subsaúde, e já deram uma restrição para ela temporária, por problemas, né, infelizmente, de saúde. A tia Célia, que ajuda a tia Cris. Tá? Então, a nossa escola é bem pequenininha, bem acolhedora. Nós procuramos, quando eu digo nós, a direção procura acolher e ouvir os nossos colegas, nós somos colegas, né? Estamos aqui todos juntos no mesmo barco, remando com o mesmo objetivo, tá bom? Tentamos manter o vínculo com os alunos, é claro. Somos pontes, né, desse diálogo criança, família e escola, e estamos adequando o nosso trabalho. Pode ter certeza, gente. Eu não tenho vergonha de falar, quem me conhece sabe. O ano passado fez exatamente um ano, agora dia 11 de março, que nós fomos afastados, né, devido à pandemia. Tá. Aí a direção nunca parou, os professores retornaram dia 5/6, nunca me esqueço, uma sexta-feira. Quando me falaram que eu tinha que fazer um encontro via Meet com os professores, eu falei, meu Deus, o que é isso? Passei uma tarde, eu e Carol, a vice, ela da casa dela e eu da minha, a gente pesquisando o que é abrir link, como abre link, como que faz isso, como que faz aquilo. Então, assim, nós também tivemos, e ainda temos, os nossos momentos, né, de aprendizado. Tá? Para vocês, eu tenho certeza que não está sendo um momento fácil, mas para a gente também não está. Nós fomos acostumados e estudamos para estar com a criança no presencial. Nenhuma de nós aqui, né, tenho certeza, nunca imaginamos de estar passando por um momento desse, bem desafiador. Mas estamos buscando o melhor, tá? E trabalhamos sempre com esse objetivo. Família, escola, criança. Virgínia? O acolhimento na escola, né? Todos nós estamos envolvidos nesse processo educacional, né? Nós formamos um elo, nós somos aí parceiros, companheiros, né? Não estávamos preparados para essa situação, mas aquele ser superior chamado Deus, ele sabe por quê, né? E nós estamos passando por isso, então devemos aceitar, mas não nos
desesperar. Se você, pai, se você, mãe, se desesperar, não esqueça que o seu filho vai perceber e também vai se desesperar. Tá bom? A gente sempre precisa ter o plano A, B e C, né? Por exemplo, hoje aqui, quando o computador começou a dar problema, eu falei, vou para a escola. Esse é meu plano B, né? Porque já que a internet aqui não está funcionando, então vou fazer isso. Essa semana, por exemplo, nós recebemos aí da secretaria que os meninos, particularmente do primeiro período, estão com muita dificuldade de acesso. Qual foi o nosso plano B? Divulgar as atividades no Telegram. Letícia, vocês vão divulgar as atividades no Telegram durante todo o ano letivo? Não. Por que não, Letícia? Para mim é mais fácil. Gente, o mais fácil nem sempre é o melhor. A plataforma, ela respalda tanto o professor como o seu filho. Ali na plataforma, quando você envia a atividade, você está garantindo a presença do seu filho. Tudo bem? Pedimos, então, né, que vocês, aqueles que ainda não conseguiram o acesso à plataforma, que vocês fiquem realizando as atividades durante essas 2 primeiras semanas, que foi essa que passou, e essa outra que vai vir, e guarde essas atividades numa pastinha. Quando o acesso for normalizado, nós vamos divulgar, e aí você vai enviar para o professor. Tá bom? Faça o possível para acompanhar essas atividades diariamente. Tudo bem? Estamos aqui para acolher todos vocês, né? E pedimos também a compreensão quanto à nossa limitação. Essa semana, por exemplo, foi uma semana bem puxada, né, para a direção, para a orientação educacional e para a coordenação, porque a gente estava procurando respostas oficiais, gente, para dar para você. Eu não posso ir lá no Telegram e colocar o que eu acho. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Nossa, mas a resposta só veio na sexta-feira? Infelizmente. Nós passamos a semana buscando, ligando, procurando, tá? Quando eu digo nós gestores de todas as escolas. Então, assim, o que nos passaram é que a rede recebeu um número muito grande de novos alunos, né? E que eles estão tendo dificuldade para fazer o e-mail da criança. Esse e-mail não pode ser feito pelo secretário da escola, não pode ser feito pela direção. Por isso que a gente enviou para vocês, lá no Telegram, aquele termo de consentimento. E quando vocês preenchem, né, aí já aparece o e-mail. Então, pedimos aí, encarecidamente, que vocês compreendam o momento, e estamos aqui, o que deve sempre juntos. Juntos e misturados. Ju, acho que tem só mais um. Desculpa, Virgínia, acho que tem só mais um, né? Isso. Agora, quem quiser assistir, tá? Tá tendo, já iniciou, né? Uma live de acolhimento, cultivo da paz no cotidiano da pandemia. Essa live foi pensada pela Secretaria de Educação. Travou, Letícia? Parece que sim. Aí, o que vem depois, Virgínia? Eu acho que já estava finalizando mesmo. Sobre as redes sociais. Acho que finalizou mesmo a fala. Só os avisos finais mesmo que ficou faltando, né? Será que ela ia falar mais alguma coisa? Bom, gente, o que a gente tinha para vocês hoje era isso, tá bom? Aí pode passar para o próximo, Virgínia. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma reclamação para fazer, alguma sugestão, aí a gente pede que entre em contato num desses canais aí. A gente já está atendendo, ultimamente os pais estão procurando muito o WhatsApp, né, da escola e o e-mail, tá bom?
Agradecemos muito a participação de todos vocês aqui e nós contamos com essa parceria de vocês, porque como estava no slide, vocês são a chave de todo esse processo. Se não fosse essa parceria, ia ficar muito difícil, tá bom? Então, muito obrigada. E a gente encerra por aqui. Se tiver alguma coisa a mais, depois a gente posta no Telegram, tá bom? Obrigada e tenha um bom dia a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos colocar o link dessa live que está acontecendo agora lá no canal do Telegram para quem quiser acompanhar, tá? Ai, ai. Eu posso fazer uma pergunta? Existe Claro. alguma Pode, eu não sei quem está falando. É Clarissa, mãe do Rafael. Ah, sim, agora eu visualizei. Existe alguma previsão de volta às aulas presenciais? Vocês têm alguma pista de quando aconteça isso? A gente não tem, a gente depende das orientações da secretaria, né? Então, para hoje, né, a gente fala hoje, a gente não tem previsão de volta, tá bom? A gente fala isso com o coração apertado, porque vontade de voltar, a gente está assim, já saturado já de gravar vídeo, doido para ver os meninos, né? Ter contato com eles, mas infelizmente a gente tem que seguir aí nessa forma, né? Nesse padrão, até mude um pouco a situação, né? Melhora um pouco mais. Ok. Eu acredito que é uma opinião minha, né? Eu acredito que enquanto não tiver grande parte da população vacinada e toda a rede, eu acredito que não volte. Tá bom? Ok, obrigada. Bom, gente, vocês podem ficar à vontade para sair, tá bom? A gente já encerrou aqui. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Quero ficar olhando para vocês. Já sei, só fala alguma coisa. Então, meninas, nada a ver com relação a eu que coloquei para gravar aqui. Eu já posso interromper? Acho que já. Pode interromper. Pode sim. Vou sair,